Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai falar, sim, por que não, comentar sobre o caso da Flor de Lis. Eu quero dizer algumas coisas pra vocês. É claro, eu não queria trazer esse assunto pro canal, eu realmente não queria trazer. Mas eu acho que vai ser de importância, de relevância para vocês entenderem o momento atual que a gente está vivendo, o porquê que essas coisas vêm acontecendo e vão acontecer com muito mais frequência, vamos dizer assim. Vai acontecer muitas outras coisas, e é porque é necessário mesmo que essas coisas aconteçam, tá? Mas a gente vai discutir sobre isso um pouquinho. Eu peço que vocês não reparem, porque aqui em casa tá todo mundo muito gripado, então comigo não tá sendo diferente, tá sendo bem difícil pra gravar esse vídeo, na verdade, mas vamos lá. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, é com muito pesar, né, que a gente faz esse vídeo acerca da Flor de Lis. Todo mundo sabe o que aconteceu com ela. Teve a entrevista agora há pouco, recente, ali no Cabrini, onde ele fez uma entrevista com ela. E mesmo com todas as provas e evidências contra a Flor de Lis, ela continua negando ali que ela tenha tido alguma coisa a ver com a morte do marido dela. Antes da gente falar alguma coisa, eu queria ler 2 versículos para vocês, como a gente sempre faz antes dos vídeos, ler acerca da palavra do Senhor. Então eu acho que esses 2 versículos vão abrir muito a mente de vocês. Enquanto eu leio, eu vou fazendo comentários para que vocês entendam, na verdade, o cenário mundial que a gente está. Não é nem só no Brasil, mas no cenário mundial que a gente está vivendo. Então a gente vai ler lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo do 1 ao 4, que vai nos dizer assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fizer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Claro, a gente vai começar falando por cima. É impossível que não venham os escândalos. Por que é impossível que não venham os escândalos no meio do povo de Deus? Porque onde há homens, há erros. Se você já congregou em alguma igreja, com certeza você já ouviu até essa piadinha que geralmente todas as igrejas fazem, que se você encontrou uma igreja perfeita, saia dela, senão você vai estragar ela com os seus defeitos. Porque somos humanos, então todos nós temos defeitos mesmo, somos todos pecadores tentando melhorar. Mas infelizmente nem todos que estão dentro da igreja têm esse mesmo pensamento de querer melhorar. Somos todos pecadores, e isso não tem argumentos que contradizem isso. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas existem certas diferenças de pessoas que querem mudar, querem procurar uma certa santidade, e pessoas que não estão nem aí para isso, mas estão dentro da igreja. Então há esses 2 grupos de pessoas. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, o que está acontecendo agora, no caso da Flor de Lis, eu acho que é o maior escândalo aí do meio gospel, do meio cristão, vamos dizer assim. Cristão não, porque eu não considero essa mulher uma cristã. Ela pode ser qualquer coisa, menos cristão, porque a gente não vê. Cristão é aquele que segue a Jesus, e a gente não vê nela características de uma pessoa que segue a Jesus. Ela não tem exatamente nada, ela não tem a humildade. Fala, em Carla Braz tem uma Carlinha aí que deve se cuidar muito por esses dias, porque eu vou te achar, vou atrás de você, não euzinha, não, a justiça. Tá bom, meu amor? A justiça vai te encontrar. Tudo que se fala tem que se provar. Não é não, maestro? Tudo que se fala tem que se provar, lindona. Você acha que você foi lá e falar em setembro? Agora eu queria saber por que só vazou isso agora, gente. O negócio foi falado em setembro. Em setembro. Que eu e o meu marido frequentávamos casa de swing. Ah, misericórdia, Senhor. E se fosse verdade? Infelizmente não é verdade. Não é. Ó minha cara. Pra você. Uhul! Poxa, tá aí um negócio que eu e meu marido não fizemos, Jesus!
O marido é meu, a mulher é dele. Ela não tem o brilho do Espírito Santo nela. Tudo que a gente via nos cultos que ela fazia era uma soberba enorme, sabe? Pelo menos eu percebi muito isso. Vocês devem ter visto vários vídeos que ela já fez aí, inclusive apontando pessoas através aí do canal dela. Não sei se ela tem um canal no YouTube, mas tem vários vídeos aí que ela postava, né? Porque agora ela meio que não pode ir mais na igreja dela. Mas enfim, vários vídeos onde ela fala mal das pessoas nos cultos, sabe? Como aquele vídeo que ela fala daquela profetisa sem eira nem beira. Mulheres de Deus que estão aqui, prestem atenção. Ainda ontem uma profetisa do cão. Que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: foi. Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para a infeliz. Ela disse: é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento, e isso tudo aqui acaba. Está amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. Darabaca. Mulheres que estão aqui, olha para mim. Está em crise conjugal na tua casa. Para de ouvir profeta e profetiza do diabo. Porque a moça profetizou pra ela que se tocasse no casamento dela, tipo, tudo ia acabar, e ela falou uma coisa dessa. Então você vê que existe uma soberba muito entranhada dentro desse coração. E é muito interessante esse final que vai dizer assim: e se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo me arrependo, perdoa-lhe. Mas uma coisa que eu achei muito interessante essa semana nessa entrevista do Cabrini com a Flor de Lis foi que ela em nenhum momento se mostrou arrependida de tudo que ela fez. Ao contrário, ela continuou negando para manter aquela aparência de santidade para os fiéis, sabe? Para os fiéis da igreja dela. Ela continuou falando que ela não tinha nada a ver com a história, mesmo tendo provas contra ela. Então, tipo, se ela falasse: não, fui eu mesmo, mas eu me arrependo, talvez ainda houvesse esperança para Flor de Lis. Talvez não haveria, porque o Senhor é capaz de perdoar até os piores dos pecados. Só não do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, mas qualquer outro tipo de pecado, a palavra do Senhor vai dizer que Deus é capaz de nos perdoar através de Cristo, se nós perdoarmos se nós confessarmos os nossos pecados. E o que eu reparei muito nessa questão da Flor de Lis, nessa última entrevista que ela deu, foi que ela não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, sabe? E eu achei até interessante uma pergunta que o Roberto Cabrini fez, muito inteligente, muito interessante, que ela chegou a comentar falando que todos os dias ela pedia para morrer para se encontrar com o Anderson. E aí o Roberto Cabrini foi e falou assim: mas será que seu encontro vai ser no céu ou no inferno? Aí ela: não, no céu. E eu te pergunto hoje, será que vai ser no céu ou no inferno? Eu acredito que ainda há esperança se um dia ela vier a se arrepender, mas o coração dela tá tão cheio de soberba ainda, sabe? Tão cheio de si mesma que ela não consegue nem enxergar. Eu acho que ela acredita naquilo que ela tá falando mesmo, gente. Mesmo tendo provas contra ela ali da polícia e tudo mais, mas ela ainda continua negando. E isso é muito triste, porque significa que simplesmente ela não se arrependeu daquilo que ela fez. Ela não se arrependeu dos seus pecados. E isso é realmente uma condenação direta ao inferno se ela não se arrepender. E mais um texto que eu vou ler para vocês fica lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo do 1 ao 5. Esse é bem conhecido, mas eu acho de muita importância e de muita relevância a gente trazer esse versículo para vocês também, porque vai dizer muito sobre isso, sobre não só a Flor de Lis, mas todos os escândalos que vêm do meio cristão, vamos dizer assim, e vai dizer assim pra gente, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
E o que eu acho muito triste são para as pessoas que faziam parte da igreja da Flor de Lis, sabe? Porque, infelizmente, são pessoas que foram enganadas por ela, sabe? E estão sendo ainda, porque eu acredito que muitas ainda estão em choque. Muitas pessoas não sabiam daquelas coisas que estavam acontecendo, porque ela aparentava ser uma coisa que, tipo, por fora era totalmente diferente, sabe? Há relatos e registros aí de pessoas que falaram que Flor de Lis, ela frequentava casa de swing, sabe? Então, tipo, é algo totalmente oposto àquilo que ela demonstrava ser dentro da igreja. E isso pode afetar muitas pessoas. Muitas pessoas vão sair da igreja dela e por causa dela vão pro mundo. Muitas pessoas vão se desviar dos caminhos do Senhor porque vão desacreditar. Pô, se a pastora da igreja fez isso, cara, então eu vou continuar no mundo que eu vivia mesmo, porque eu tô melhor do que ela, sabe? Isso é uma realidade, gente. Porque o que ela fez é uma questão muito grave. Além de estar cometendo vários pecados ali imorais e estando numa posição eclesiástica dentro da igreja, ela cometeu um homicídio ali, né, gente? Então, é algo realmente assustador e é exatamente o que está dizendo o texto da palavra do Senhor. Tudo que está dizendo aqui é tudo que está acontecendo realmente. Olha que interessante. Nos últimos dias sobrevirão. Mas por que esses escândalos vão vir? Justamente para as pessoas começarem a ter esse ódio aos cristãos, sabe? A demonstrar essa questão do ódio. E vocês se lembram também que a palavra do Senhor vai dizer que nós seremos perseguidos e odiados por todas as nações por causa do nome do Senhor. Por que nós chegaremos ao ponto de sermos odiados? Por conta justamente desses escândalos. Por conta dos falsos, os verdadeiros um dia vão acabar pagando por isso. As pessoas já estão com ódio dos cristãos. Olha, para vocês terem uma noção, por esses dias mesmo eu estava vendo, né, os memes ali na internet, através do Facebook. Inclusive, se você não me segue lá, gente, porque lá eu posto bastante meme da hora. Eu gosto muito de postar por lá. E, inclusive, eu tava vendo esses memes postados aí da Flor de Lis e algumas declarações aí que as pessoas faziam, dizendo que todos os cristãos eram sim a imagem da Flor de Lis, né? Querendo comparar todos os cristãos ali com a Flor de Lis, que todos nós éramos dessa forma, sabe? Todos nós fazíamos o que ela fez. E esse tipo de coisa, com certeza, você já deve ter visto também aí na sua casa coisas semelhantes a essa. Se você mexe aí na internet, você com certeza já viu isso. Ataque direto aos cristãos por conta do que a Flor de Lis fez. E, gente, isso que a gente está observando é só um prenúncio, um prelúdio do que vai acontecer no futuro, só que com muito mais intensidade. Por conta desses falsos cristãos, os verdadeiros serão massacrados por esse tipo de pessoas, sabe? Seremos literalmente odiados de todas as nações, não por causa em si dos escândalos, por causa do Senhor, por seguir ao Senhor, mas porque essas pessoas escandalizam o nome de Deus, sabe? As pessoas que não conhecem o Evangelho, a primeira coisa que pensam é, cara, eu tô bem aqui, eu tô bem melhor do que esses cristãos que se dizem tão santos e fazem coisas muito piores do que os que estão no mundo. Esse é o pensamento deles, de uma pessoa que não conhece o Evangelho do Senhor. E o último texto que a gente vai ler vai ficar lá em Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 18 e 19, que vai dizer assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Por que eu trouxe um versículo aqui falando sobre soberba? Justamente por conta de tantos vídeos que eu vi da Flor de Lis e é tudo que eu enxergo nela, gente. Tudo que eu enxergo nela é a soberba na voz, sabe? A soberba e o sentimento de ser superior em tudo que ela falava dentro da igreja dela, sabe? E isso precede a queda, esse sentimento de ser maior do que os outros, de eu sou o melhor. É interessante a parte da entrevista onde ela comenta o quanto a igreja faturava ali por ano, que eram 2 milhões. Então, tipo, a cada 6 meses a igreja recebia 1 milhão de reais ali. E, cara, é muito triste isso, porque, infelizmente, o coração do homem, ele é muito ganancioso, né? E como pode? O dinheiro, ele acaba entortando as pessoas, levando para um mau caminho. Eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com a Flor de Lis.
Há relatos aí dos policiais que talvez o intuito de matar o Anderson seria, no caso, para ficar com dinheiro para si, já que ele controlava muito. Então ela queria ficar com aquela quantia ali sozinha para ela. Então é muito complicado. Quando a pessoa tem um amor ao dinheiro, isso já precede a queda dela, literalmente. E, gente, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? É mais ou menos isso que eu queria trazer pra vocês, que vocês não se escandalizem. Claro que os que estão de fora vão se escandalizar muito, isso é normal. Eu também, se não conhecesse o verdadeiro evangelho do Senhor, acharia que todos os crentes são assim, sabe? Eu ficaria muito com o pé atrás. Eu jamais entraria numa igreja se eu fosse uma pessoa ímpia do lado de fora que nunca ouviu a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, é o que muitas pessoas vão sentir. Mas não se preocupem não, porque a palavra do Senhor vai dizer que ai daqueles por quem o escândalo vem. Porque por causa desses escândalos, cara, muitas pessoas não vão conhecer o evangelho do Senhor, não vão querer, na verdade, compromisso com a palavra do Senhor, não vão querer buscar os caminhos do Senhor, porque vão ver o exemplo da Flor de Lis e vão, se desviar. Inclusive, muitos dos cristãos que estão lá na igreja dela. E eu acho que esse é o momento de nós nos levantarmos em oração por conta dessas pessoas que meio que ficaram sem rumo, já que ela era pastora daquele lugar. Então eles meio que ficaram sem rumo nesse momento por conta de tudo que está acontecendo. Imagine a cabeça desses cristãos que estão ali, pelo menos os verdadeiros. Imagine como não está a cabeça desses cristãos sinceros na presença do Senhor. Então eu acho que esse é o momento de nós voltarmos às nossas orações para essas pessoas aí que ficaram meio que desraigadas, sabe? E para que elas não percam as esperanças no Senhor e que elas não se desviem dos caminhos do Senhor por conta desse escândalo. E muitos outros que assistiram esse escândalo aí, né, na televisão, não passa outra coisa. Então, eu acho que é o momento da gente se levantar em oração para que outras pessoas não caiam por conta desse escândalo que aconteceu com a Flor de Lis. E orar, é claro, para que ela se arrependa, porque eu acho que para todos existe aí o perdão, basta querer. O problema é que a gente percebe que ela não tá querendo muito não, sabe? Ela continua querendo dar uma de santidade, sabe? Demonstrar aquilo que ela não é. E em nenhum momento ela confessa, ela somente fala que não, que é mentira, que é uma calúnia. Então isso significa que realmente ela não se arrependeu dos pecados dela. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu quero muito que vocês coloquem a opinião de vocês sobre esse caso aqui embaixo. Coloque aqui nos comentários que eu vou ler cada um deles. Eu demoro um pouquinho para responder vocês, porque eu sempre tô fazendo alguma coisa relacionada aos vídeos. Quando eu não tô gravando, eu tô editando e isso leva a gente muito tempo. Vocês não imaginam o tamanho do tempo que isso leva. Então, por isso, muitas vezes eu não tenho tempo de responder, mas eu vejo todos. E sempre que eu tenho tempo, eu paro para responder vocês. Então, coloque aqui nos comentários a opinião de vocês acerca do caso Flor de Lis. O que vocês acham disso tudo que tá acontecendo, tá bom? Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Gente, um super beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Sabia que muitas pessoas que assistem os meus vídeos nem são inscritas aqui no canal? Então, já não perde tempo e se inscrevem no canal, porque muitos outros conteúdos virão. Tô preparando bastante coisa legal pra vocês. Tá bom, gente? É isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!